Esse programa será diferente e o melhor, um convite para todos nós praticarmos mais presença, mais escuta e mais empatia dentro das nossas famílias. E para tornar essa conversa ainda mais especial, recebo uma convidada que tem se dedicado bastante ao estudo do tema, que vai nos guiar nesse universo de autoconhecimento, presença e conexão. A doutora Betina Costa, advogada há mais de 20 anos e que atua na consultoria em gestão de conflitos organizacionais. Querida Betina, minha amiga, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda ao nosso Família na Real. Fico feliz demais com esse convite. Agradeço a sua disponibilidade por ter aceito de pronto vir ao nosso programa. Essa técnica que, inclusive, eu tenho dificuldade de pronunciar, mindfulness, cada um pronuncia de uma forma, mas o importante é o significado que nós vamos trazer aqui. Nós vamos falar um pouco desse hábito que é excelente para o nosso dia a dia, que inclusive eu pratico, e também relacionado um pouco ao nosso Família na Real, que são as relações familiares. Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Fico feliz de estar aqui também trazendo essa perspectiva, essa percepção e essa prática que eu venho adotando há alguns anos e que resolvi me dedicar com mais profundidade a esse olhar. Que maravilha! E agradeço demais o convite de como ele se conecta com a sua proposta de trabalho e também daqui do programa. Muito obrigada, Betina. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o que é mindfulness, você já me corrige na pronúncia, e como é que ele pode ajudar nas famílias a lidarem com momentos de conflitos difíceis, na tomada de decisão, como a gente sabe que na nossa área existem muitos conflitos, especialmente relacionados à guarda, direito de convivência, no momento difícil do divórcio. Então eu queria que você falasse um pouco. Agradeço ao convite de você para estar contribuindo com essa visão e essa percepção de uma prática que incorporei desde 2018 e venho trabalhando dentro da perspectiva da gestão de conflitos e estou muito feliz de estar aqui. E o que seria então mindfulness, né? É uma palavra em inglês que vem para traduzir o quê? A capacidade da gente estar no momento presente, aqui e agora. Então, eu estou aqui, meus pensamentos estão presentes aqui e eu estou reconhecendo que está vivo, minhas emoções, meus sentimentos aqui dentro. E essa capacidade da gente se concentrar no momento presente tem muitos benefícios. É uma prática porque mindfulness, ele está relacionado à nossa mente, mind, e a capacidade da gente estar presente neste momento. Rosa, quantas vezes a gente passa no automático, a gente acumula inúmeros pensamentos. Se a gente começar a observar os nossos pensamentos, a gente vai ver que tem uma caixinha de nuvens de pensamentos passando o tempo todo. E às vezes preocupações com o passado, às vezes uma ansiedade pelo futuro, como é que vai ser daqui mais tarde, tem algum compromisso. Então a gente perde a capacidade de muitas vezes performar, de muitas vezes estar ali presenciando o que efetivamente está acontecendo na realidade. E aí isso impacta muito nas nossas relações, isso impacta na comunicação e como a gente tem a interferência. Então, o mindfulness ele vem para o quê? É uma técnica que foi trazida por um médico e pesquisador, o Jon Kabat-Zinn, e ele foi estudar sobre a meditação e os efeitos no corpo e na mente da meditação. Claro, quando a gente pensa em meditação, a gente relaciona muitas vezes a práticas religiosas ou culturais, como tem no budismo. E, na verdade, quando ele foi trazido pelo Ocidente, para o Ocidente, né, por Jon Kabat-Zinn e outros pesquisadores, essa prática se concentrou em quê? Em verificar a respiração e a capacidade da gente ancorar nossa atenção no momento presente a partir da respiração. E de ser um observador. E como essa prática constante, diária, consegue trazer benefícios ao nosso cérebro, a regulação das emoções, a nossa capacidade de manter o foco, de conseguir trazer decisões mais conscientes.
Então, quando em 2018 eu fiz um workshop para conhecer, também tinha essa dificuldade de como é mesmo isso, mindfulness. É uma palavra assim que mais difícil da gente pronunciar no português, mas o que ele quer trazer é a atenção plena. E essa atenção plena é fundamental para a gente desenvolver outras competências e habilidades que vêm para a gestão de conflitos, que vêm para o nosso cotidiano dentro das famílias, porque afinal de contas o humano tem conflito. Sim. Betina, eu achei muito importante, porque algumas pessoas, como eu, por exemplo, vim ter mais atenção a essa prática na pandemia, né? Uma amiga me colocou em 2 ou 3 grupos de gratidões, né, de gratidão, enfim, e a gente começou a estudar meditação também. Hoje eu faço de noite, faço de dia, assino alguns apps como Meditopia, como Símbolo, que tem a ver com meditação. E você disse que já estuda antes mesmo da pandemia, ou seja, 2018. E na nossa área, particularmente falando, existem muitos conflitos que estão relacionados à falta de comunicação ou a uma comunicação que não é satisfatória, que não é assertiva. E como é importante a gente desenvolver essa prática, por quê? Porque além da gente viver o presente, muitas vezes a gente não entende, olha, fulano falou comigo, eu não prestei atenção. Por quê? Porque a ansiedade, por vezes, e não é só a ansiedade, você vai até poder falar melhor sobre isso, mas a ansiedade é um dos fatores que nos fazem sair do presente. Preocupação com o que vai acontecer, eu tenho que fazer muitas coisas, e aí a nossa atenção, ela deixa de ser focada ali naquele momento, né, naquelas pessoas que estão conversando conosco, naquele momento presente, naquela convivência familiar, vamos dizer assim, para a gente estar pensando ou no passado, como eu deveria ter feito isso, por que eu não fiz, por que isso aconteceu assim, ou uma lamentação, ou no futuro, né? Porque eu estou preocupada com o que eu tenho que fazer. Então, como é que você vê essa questão da comunicação empática também, que tem tudo a ver com a técnica Mindfulness para as relações familiares, dentro das relações familiares? Exatamente. Olha, quando a gente está no automático do dia a dia, a gente vai acumulando inúmeras situações. Então, vivenciamos situações que nos causam muitas vezes irritação, uma frustração, por vezes situações de medo, de raiva, e aí a gente vai acumulando isso. Nós, e principalmente nós mulheres que lidamos com múltiplos papéis, vamos deixando isso, vamos colocando como se fosse uma bagagem, né, na mochila. Vamos acumulando e aí tentando equilibrar os pratos, e as coisas não saem do jeito que a gente planejava, o roteiro sai do lugar. E se a gente continua no automático, fazendo aquelas coisas sem refletir, sem estar consciente, o que é automático? A gente não está consciente daqui e agora. Então, a gente acumula e leva isso para as nossas relações. Quando a gente chega em casa, que é o ambiente que a gente se sente mais sem as máscaras do cotidiano e simplesmente relaxa, a gente quer encontrar paz e a gente encontra situações de conflito, situações desafiadoras, né, dificuldades de relacionamento ali, e aí isso impacta na comunicação. Nós não damos a atenção necessária nem a nós mesmos. Como é que a gente vai dar atenção? A comunicação, para ela ser empática, ela começa a partir da atenção, da gente ter a capacidade de reconhecer internamente como estamos. Nossa, Betina, o que é que a Betina está sentindo agora? O que é que está vivo dentro de mim? São pensamentos, são sentimentos, também tenho necessidades. Saber reconhecer dentro da gente toda essa situação de tantas coisas que acontecem, já é o primeiro passo para a gente poder criar a empatia. Então, quando a gente não sabe reconhecer dentro da gente essas sensações e nomeá-las, a gente não consegue praticar a empatia com o outro, porque a empatia é a capacidade da gente reconhecer no outro sentimentos, pensamentos. E quais as necessidades que estão muitas vezes por trás daquela fala? Nossa, eu estou irritado, o que aconteceu? Né? Ao invés de reconhecer de uma forma mais agressiva, a gente reconhecer de uma forma, opa, eu estou me sentindo irritado. O que pode ter causado?
como eu posso lidar com isso? O que eu posso ofertar para dentro das minhas relações que pode diminuir essa capacidade da gente reagir? E aí que vem novamente a atenção. Quando a gente está mais atento e consciente àquilo que a gente está vivenciando, nós conseguimos parar, observar, respirar. E a prática do Mindfulness vai reforçar isso, porque ele vai trazer a capacidade de respirar e observar. O que eu estou sentindo agora? É isso? Tá. Essas pessoas que eu estou me relacionando, tem alguma, digamos, responsabilidade? Não gosto de utilizar a palavra culpa, mas responsabilidade. Como eu posso dialogar melhor para encontrar soluções junto com elas? Porque se a gente está no automático, a gente fica reativo, a gente fica impulsivo. E se a gente reage, acaba dizendo coisas que muitas vezes nós não queríamos estar. Já a comunicação empática, ela nos traz a atenção para, opa, deixa eu parar aqui, o que realmente está acontecendo? O que essa pessoa me comunicou? Como eu me sinto em relação a isso? E assim, pode pensar, nossa, mas são muitas questões que passam pela cabeça. Será que a gente consegue fazer assim de uma forma tão rápida? A partir do momento que a gente pratica constantemente, a gente começa a reconhecer. Sim. E eu posso trazer uns exemplos meus do meu cotidiano, né? Você sabe que eu sou mãe de 3, então eu sou mãe de um adolescente, o Joaquim, de 14 anos, a Catarina, de 9 anos, e o Benício, de 7 anos. E como mãe, né, e sei os desafios que eles trazem no seu cotidiano, implicações mútuas, eles ficam brigando com o outro, querem espaço, querem atenção. E se eu chego um dia que eu estou no automático, que eu me deixei levar por várias irritações, acumulei problemas, não parei, não desopilei, não respirei, não me cuidei, o que acontece com a Betina? Mesmo sendo mediadora de conflitos, Betina explode. E aí, irritada, eu respondo de uma forma que não é uma comunicação empática, é uma comunicação mais violenta, agressiva. Às vezes eu grito, e é engraçado que meu marido volta para mim e diz assim, mas Betina, cadê a mediadora? Eu digo, calma, ai meu Deus, eu me permito ser, afinal de contas nós somos humanos. Sim. E a gente precisa entender que não existe perfeição, mas existe a possibilidade da melhor versão, melhor capacidade para a gente lidar com as situações. Então eu aplico uma técnica da comunicação não violenta, da CNV, que traz a comunicação empática, que eu paro, eu respiro, eu fico na altura deles, o mais velho já está mais alto do que eu, não preciso mais. Mas com os mais novos, preciso me ajoelhar, para ficar na altura dos olhos, porque essa é a primeira comunicação empática, olhar nos olhos. E aí, ao olhar nos olhos, é dizer, eu sinto muito. Mamãe está irritada, foi muito problema no trabalho, não consegui resolver tudo e eu me senti muito frustrada. Então, mamãe errou. Vamos recomeçar a nossa conversa? E aqui eu trago algo muito interessante, porque foi um aprendizado que eu tive, eu vi que sua convidada foi a Daniele Bandeira. Sim. Foi um aprendizado que eu tive lá atrás, com a Daniele, assim que ela lançou o primeiro livro dela, Mediação Pais e Filhos. E foi assim que eu comecei a entender como praticar, como aplicar a mediação no meu cotidiano. E aí isso tinha a ver com a competência da atenção plena, com a competência da empatia, como eu ia desenvolvendo isso e aplicando com os filhos. E assim as nossas relações melhoram. Não quero dizer que não existe conflito, isso é ilusão. Conflito existe. Só que a gente vai criando a habilidade, a inteligência para lidar com aqueles conflitos. Betina, e é incrível como, quando a gente vê os resultados, a gente fica impressionada. Betina, além de ser uma profissional que eu admiro, ela também é minha vizinha, mora no mesmo prédio que eu. E quando nós saímos para tomar um café, as mães da Great, que os nossos filhos estudam juntos, nós começamos a conversar e ali decidimos que eu disse, Betina, você vai no programa, porque
esse tema, ele é de uma importância e é tão rico para a gente discutir aqui, para conversar. Muitas pessoas, inclusive, Betina, falam, eu não tenho um perfil para meditar, eu já ouvi muito. E, na verdade, como você disse, é uma habilidade que você vai criando. Por quê? Porque meditar e respirar, né? Ou seja, a meditação, ela tem técnicas para te trazer para o presente, que é essa atenção plena. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só parar ali à noite ou de dia, ou um momento para meditar, mas você pode, como você bem disse, aplicar ao longo do dia todo. Hoje mesmo na defensoria, eu estava muito ali agoniada mesmo, estou respondendo pela defensoria de um colega que está de férias e, ao mesmo tempo, acontecia audiências, pessoas entrando na minha sala para eu atender, os assessores tirando dúvida, petição para fazer, enfim, muitas coisas, e isso acontece também dentro de casa, e tem hora que você tem que parar, né? Só um momentinho, pessoal, vou tomar uma água, respirar, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa fazer escolhas melhores, para que eu possa escutar melhor. Então, isso é extremamente importante, porque às vezes até na resposta de uma mensagem no WhatsApp, né, tem estudos na psicologia que diz, quando você tiver naquele momento de impulsividade, bote o celular longe, numa briga de casal, que é muito comum na minha área. Então, muitas vezes eu recebo ali ex-casais que têm essa dificuldade de dialogar, e eles dizem logo, doutora, eu fiz de tudo, eu conversei, eu tentei, mas não depende só de mim. E aí a gente pergunta, que eu também já estudei muito comunicação não violenta, porque ajuda muito na minha área, assim como a psicologia, que nós estamos tentando terminar, não é, Betina? E eu pergunto, como foi essa comunicação? Que tal a gente rever essa comunicação, a gente trazer menos essa culpa e colocar naquele final da relação algo mais proativo? O que nós podemos fazer agora para ajudar o nosso filho? Né, para educar melhor à distância, cada um na sua casa. Então, eu acho que a comunicação não violenta é isso, é você escutar e é você tornar aquela conversa cada vez mais validando o sentimento, como você disse. A partir do momento que eu reconheço para o meu filho que eu errei, isso é muito importante, porque existe naturalmente essa hierarquia de pai para filho, de mãe para filho. A gente cobra muito, a gente briga muito, e muitas vezes a gente não pede desculpa e nem diz, meu filho, a mamãe errou. E valida o sentimento dele naquele momento. Não é isso, Betina? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência com seus filhos, de um caso prático em que você usa tanto a escuta ativa, o que é a escuta ativa, como a empatia que você colocou. Isso, perfeito. Você trouxe muitos pontos aí bem interessantes, porque primeiramente, a nossa capacidade de ter humildade e dizer assim, pai e mãe erra. Mas a gente pode corrigir e a gente pode ter a consciência de tomar decisões melhores. E a gente só consegue isso quando a gente está atento aos nossos comportamentos e como as nossas atitudes impactam os filhos. E é interessante porque até da primeira vez que eu fiz isso, a minha filha era pequena, né, ela dizia, não, mamãe não erra. E eu digo, erra, filha, porque nós não somos super-heróis. Então precisamos tirar essa máscara, essa capa de super-herói que faz tudo, que são infalíveis. Não, a gente está mostrando o primeiro passo para que eles entendam que errar é humano. Persistir no erro, não. Então aí a gente assume responsabilidade. E a gente só consegue ter esses diálogos quando a gente está atento ao que eles estão passando. Então, a escuta ativa, muitas vezes, não é para a gente intervir, é para a gente parar, escuta o que está presente ali. Escuta o que teu filho está demonstrando. A gente, às vezes, no automático, a gente quer, já passei por isso, eu sei como é, e já vai atropelando o pensamento dele. Não, para antes. E aí, ao parar, observar, você pode ter perguntas que, ao invés de dizer assim, é sim ou é não, perguntas mais amplas, mais abertas, de dizer como você se sente diante dessa situação. E eu digo isso porque nos desafios familiares nós temos muitos. Temos desafios de casal, não quer dizer que nós temos relações perfeitas.
são imperfeitas, mas que são dialogadas constantemente. E a gente não acumula, não deixa acumular isso para posteriormente a gente estar ruminando. O que é ruminar? É ficar com remorso, não dialogou com aquela pessoa de uma forma transparente, de uma forma com atenção plena. A gente vai acumulando essas dores e vai deixando com que isso mine a relação do casal, mine a relação com os filhos, e neste acúmulo os conflitos vão se amplificando, né? Ao ampliar os conflitos, aí nós temos situações muitas vezes de separação. Por quê? Porque faltou aquela interrupção. Quando a gente acumula muito sentimento negativo, e aí você está na psicologia, você sabe, quando a gente acumula muitos sentimentos negativos, com efeitos negativos, na verdade, eles embaralham a nossa mente, eles não deixam a gente com capacidade para tomar boas decisões. Então, um casal que está se separando, ele não vai ter... ele primeiro não olhou para os próprios sentimentos, não disse ao outro como se sentir em relação àquilo. Tem uma dificuldade de dizer. O outro vai se sentir culpado ou vai se sentir acusado. E aí esse diálogo não vai prosperar. Eu gosto muito da perspectiva da mediação transformativa, porque a mediação transformativa, ela convida a relação se transformar através desse diálogo, através de perguntas sem julgamento, que aí novamente vem a comunicação não violenta, vem a comunicação empática, nos auxiliar a lidar com esse não julgamento. E assim outras técnicas. Eu queria te pedir agora permissão para a gente chamar um rápido intervalo.